Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1186, loteca do meio de semana. Ainda estamos na loteca em dobro, ou seja, loteca meio de semana e final de semana. Talvez essa loteca continue assim, os concursos até junho ou julho, né? Vamos aguardar as loterias caixas até quando eles vão manter essa loteca em dobro. Antes de vir com a programação oficial, vamos falar aqui sobre o placar oficial. O resultado final dessas partidas aqui da loteca 1185. Tivemos apenas 3 surpresas. O resto dos jogos estão dentro da normalidade e alguns favoritos se confirmaram. Eu acredito que esse concurso não acumulou, né? Eu acredito que teve até alguns ganhadores, não foram só um ou dois, eu acredito que mais. Somente a surpresa maior aí para muitos a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, mas acredito que muita gente foi de Cruzeiro aí, arriscou num duplo aberto, ou então usou um triplo nesse jogo, né? O jogo não era tão fácil assim. Eu mesmo no meu palpite fui de empate Flamengo, mas o Cruzeiro venceu com um pênalti no final do jogo, né? E um gol no último minuto venceu a partida. Dentro da normalidade, acredito que não acumulou. Esse concurso 1186 não virá acumulado, na minha opinião. Vamos aguardar o rateio hoje à noite. Mas eu acho que houve alguns ganhadores. E falar o que dessa programação oficial aqui da 1186? A maioria dos jogos internacionais, pela Copa Libertadores das Américas e pela Sul-Americana. Apenas 3 jogos nacionais, que são 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Cuiabá, e Atlético Clube e Vila Nova de Goiás pela Série B também, na terça-feira. E um jogo pelo Campeonato Maranhense, entre Sampaio Corrêa e Imperatriz do Maranhão. Mais uma vez colocaram um jogo aqui do Campeonato Maranhense. A última vez, o São Luís, o Sampaio Corrêa, jogando em casa, empatou com a equipe pequena, né? Temos que ficar alerta nesse jogo aí. Sampaio Corrêa e Maranhão. Sampaio Corrêa do Maranhão e Imperatriz do Maranhão pelo Campeonato Maranhense. É jogo pegadinho aí. Sempre a gente acredita que pelo nome, né? Na outra vez eu fui de Sampaio Corrêa e deu um empate com a equipe bem mais fraca do que a Imperatriz do Maranhão. Então, vamos ficar atentos aí. E as probabilidades aí para esse jogo, ó. Vemos como zebra aí o América de Cali da Colômbia, né, contra o Corinthians. Até o empate estão colocando como zebras. Como zebra aí nos concursos, nas enquetes. Também Bahia perder para o Nacional do Uruguai seria uma zebra. O Imperatriz do Maranhão vencer o Sampaio Corrêa também. E Fortaleza e Colo-Colo do Chile seria uma zebra. O Colo-Colo venceu o Fortaleza no jogo 6. E a maioria dos jogos aí dentro da normalidade, o jogo mais equilibrado até o momento é Alianza Lima do Peru e São Paulo, e Atlético Clube e Vila Nova de Goiás aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. São os jogos que estão mais dentro da normalidade, qualquer uma das colunas vierem a acontecer. Em seguida, virei com meus palpites para esse concurso 1186. Agora vou dar meus palpites para esse concurso 1186 e o jogo 1, Alianza Lima do Peru e São Paulo. Aqui é pela Copa Libertadores das Américas. O último jogo entre essas duas equipes foi no Morumbi. O São Paulo estava vencendo por 2-0 o Alianza Lima do Peru. E o Alianza Lima foi buscar o empate e o jogo terminou 2-2. Esse jogo é complicado por ser fora de casa para o São Paulo. Eu vou usar 5 duplos nesse joguinho aqui. Custa R$ 48,00 nas casas lotéricas. E no app das loterias caixas, né? No site também. E esse jogo 1, eu já vou usar meu primeiro duplo. E vou de empate e São Paulo. Acredito que o São Paulo não perca esse jogo aqui. É um jogo difícil, mas acredito que o São Paulo não perde esse jogo. É mais time do que a Alianza Lima do Peru. Jogo 2, Vitória da Bahia e Defensa e Justiça. Aqui, esse Defensa e Justiça da Argentina. O jogo aqui pela Copa Sul-Americana. Esse time Defensa e Justiça, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, empatou 2. O Vitória, nos últimos 5 jogos em casa, venceu apenas uma partida. Foi contra o Fortaleza pelo Brasileirão em 2-1. E foram 2 derrotas e 2 empates.
juntando as competições Sul-Americana e Brasileirão. É um jogo difícil para o Vitória da Bahia. O primeiro jogo lá na Argentina, nessa fase de grupos, foi 0-0, dia 10 de abril. E outro jogo dificílimo aqui. Eu vou de Vitória e Defensa e Justiça. Vou abrir um duplo aqui, vou arriscar aqui. Acho que as duas equipes vão jogar para vencer, porque nessa Copa Sul-Americana só se classifica direto o primeiro colocado do grupo. E não interessa muito o empate aqui para essas duas equipes que já empataram na ida lá o jogo na Argentina, né? Fase de grupos, já jogaram um jogo e foi 0-0 lá na Argentina. Agora um dos dois precisam vencer aqui. O empate não interessa a nenhum dos dois. Duplo aberto, coluna 1 e coluna 2 no jogo 2. Jogo 3. Carabobo da Venezuela e Botafogo. O primeiro jogo no Rio de Janeiro aqui é a fase de grupos ainda da Libertadores. O Botafogo venceu por 2-0. Os dois gols saíram no finalzinho da partida. Os últimos 5 jogos do Botafogo fora de casa foram 5 derrotas e todas derrotas por 1-0, né? O impressionante é isso. Não vem bem fora de casa nessa temporada. O Botafogo perdeu para a Universidade de Chile, Bragantino, Atlético Mineiro, Estudiantes de La Plata da Argentina e para o Bahia, todos por 1-0. Foi derrotado por 1-0 por essas 5 equipes aí nos últimos 5 jogos. Enquanto o Carabobo, nos últimos 5 jogos em casa, a equipe venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 para o Estudiantes de La Plata da Argentina. É jogo difícil para o Botafogo. Eu vou de empate e Botafogo. Vou tentar aqui acreditar na vitória do Botafogo, ou pelo menos o empate. A equipe que não pontua fora há muito tempo, mas é a chance de vencer agora. Contra o Carabobo da Venezuela, que na minha opinião é uma equipe bem mais fraca do que o Botafogo. Então, Botafogo para mim é favorito, mas eu vou tentar aqui buscar um empate, possível empate. Então vou de coluna do meio, coluna 2 no jogo 3. Jogo 4, CRB de Alagoas e Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB, a última vez que enfrentou o Cuiabá foi em 2021 e venceu por 4-1 jogando em casa. E também antes foi derrotado fora 2 vezes, em 2019 e 2020, pelo Cuiabá por 5-1 e 4-0. Ou seja, quem está jogando em casa nos últimos 3 jogos tem levado a melhor e tem vencido por goleada. Vendo aqui o histórico, os últimos 5 jogos em casa, o CRB venceu 4 jogos e perdeu apenas 1. Enquanto o Cuiabá fora de casa vem invicto aí, no mínimo 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, outro jogo dificílimo, jogo para triplo aqui. Como eu estou usando duplos, eu vou usar um duplo aqui fechado no mandante. E vou de CRB e empate nesse jogo 4. Já usei 4 duplos, veja só a dificuldade do concurso. Jogo 5, Corinthians e América de Cali da Colômbia. Aqui o Corinthians vem de grandes vitórias, né? Venceu por 4-2 o Internacional e antes já tinha vencido fora o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Empatou o primeiro jogo na Sul-Americana 1-1 lá com a América de Cali, fase de grupos. E agora eu acredito na vitória do Corinthians. O histórico de jogos entre essa equipe foi só esse empate em 1-1 na primeira fase aí, no primeiro jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então 1-1, e agora eu acredito na vitória do Corinthians, vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Fortaleza e Colo-Colo do Chile. Essas equipes tiveram um jogo que foi adiado, né, praticamente, deram a vitória ao Fortaleza, né, saiu a decisão da Conmebol. O jogo terminou 0-0, mas devido à confusão entre torcida do Colo-Colo e polícia, que invadiu o campo, o Fortaleza ficou com essa vitória, né? Foi dada a vitória por 3-0 para o Fortaleza. O Fortaleza enfrentou essa equipe 3 vezes, venceu 2 fora de casa e perdeu 1 em casa, em 2022. Interessante que em 2022 o Fortaleza venceu o Colo-Colo jogando fora por 4-3 e perdeu em casa por 2-1. E dessa vez o jogo foi 0-0, mas devido à punição, o Colo-Colo perdeu o jogo por 3-0. O Fortaleza nos últimos 5 jogos em casa perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas um jogo. Enquanto o Colo-Colo fora de casa venceu 2 partidas, perdeu 2 e empatou 1. Ou seja, outro jogo dificílimo. Aqui eu vou arriscar e confiar na vitória do Fortaleza jogando em casa.
mas é um jogo difícil. Mas como eu só tenho mais um duplo aqui, quem quiser ir de Fortaleza empate, eu recomendo até um triplo aqui. Eu vou de coluna 1 no jogo 6, Fortaleza. Jogo 7, Atlético e Vila Nova. Atlético de Minas Gerais e Vila Nova de Goiás. Confronto inédito, as equipes nunca se enfrentaram. E o Atlético, nos últimos 3 jogos jogando em casa, venceu, nos últimos 5, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Enquanto o Vila Nova, fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas o clássico contra o Goiás em março, dia 9 de março, ainda pelo Campeonato Goiano. Ou seja, o Vila Nova não vence há um tempinho fora de casa. Conseguiu um empate também contra o Goiás, no último clássico aí, já pela Série B, em 2-2. Jogo difícil, mas eu vou acreditar aqui no Atlético jogando em casa. É favorito para esse jogo, mas não é um jogo fácil. Eu vou de coluna 1 no jogo 7. Jogo 8. Também aqui um jogo internacional entre o Boston River e o Independiente da Argentina, que é Copa Sul-Americana. Essas equipes se enfrentaram uma vez já pela Sul-Americana este ano e o Independiente venceu por 2-1 o Boston River do Uruguai, essa equipe. O Boston River vem nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Venceu um jogo pela Sul-Americana, 3 pelo Campeonato Uruguaio. E o Independiente nos últimos 5 jogos aí perdeu 4 e empatou apenas 1. Eu vou aqui arriscar no empate seco, porque essa equipe do Independiente em Copas Internacionais é muito dura de ser batida. Já venceu o primeiro jogo contra o Boston River, né? E agora eu vou de empate seco, coluna do meio no jogo 8. Jogo 9. Puerto Cabello e Vasco da Gama. O Vasco venceu em São Januário por 1-0. E agora eles jogam o jogo da volta ainda fase de grupos, viu? E o Vasco agora joga fora de casa. Essa equipe do Puerto Cabello é da Venezuela. Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e vem de derrota para o Deportivo Táchira, pelo campeonato da Venezuela. Perdeu por 2-1. E o Vasco nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3 e empatou 2. Perdeu 3 e empatou 2. Não vem muito bem. E eu vou arriscar aqui também no empate seco nesse jogo aqui. Por acreditar aqui num grande acerramento nesse jogo. Não será fácil para nenhuma das duas equipes. Eu vou de empate seco, coluna do meio no jogo 9. O Vasco venceu em São Januário por 1-0. Muito duro o jogo. Então acredito que na Venezuela um empate é bem provável. Jogo 10. Bahia e Nacional do Uruguai. O Bahia venceu o Nacional do Uruguai este ano já, nessa fase de grupos, por 1-0. E agora joga o jogo da volta também ainda fase de grupos. É o único confronto entre essas duas equipes e o Bahia venceu por 1-0 jogando no Uruguai. O Bahia que vem de 5 triunfos seguidos. Eu acredito que o Bahia vence esse jogo. É um grupo muito difícil com Bahia, Nacional do Uruguai, Inter. Então o Bahia precisa vencer. Tem também o Atlético Nacional da Colômbia. O Bahia também já venceu por 1-0 nesse grupo. Eu vou de coluna 1 no jogo 10. Bahia favorito, na minha opinião, para esse jogo. Jogo 11. Sampaio Corrêa e Imperatriz do Maranhão. Jogo pelo Campeonato Maranhense. Difícil. As últimas vezes que Sampaio Corrêa e Imperatriz se enfrentaram, sempre a equipe está sendo jogos acirrados. O Sampaio Corrêa venceu o último jogo por 2-1, fora de casa. E quando jogou em casa, este ano, perdeu por 2-1 para o Imperatriz do Maranhão. E houve um empate também 0-0, ou seja, os 3 resultados já aconteceram. Todos esse ano já. Em janeiro, um empate 0-0, o Imperatriz jogando em casa. Depois o Sampaio Corrêa jogou em casa e perdeu para o Imperatriz por 2-1. E o último jogo, na casa do Imperatriz, o Sampaio Corrêa venceu por 2-1. Ou seja, tudo pode acontecer nesse jogo. Eu vou usar meu último duplo aqui, vou de duplo aberto. Coluna 1 e coluna 2 para tentar pegar aqui uma possível vitória do Imperatriz. Na minha opinião, o Sampaio Corrêa é favorito. Mas, como disse, o último jogo que jogou em casa, o Sampaio Corrêa perdeu para o Imperatriz por 2-1 agora, o mês passado, em março, né? Mês retrasado. Dia 9 de março, perdeu por 2-1. Depois, jogou agora dia 30 de abril e venceu o Imperatriz fora. É jogo para tudo ou nada, né? O Imperatriz vai jogar para vencer também. Então, duplo aberto aqui
nesse jogo, coluna um e coluna 2 no jogo 11. Mas é jogo para triplo. Quem puder usar um triplo aqui, o empate também é muito interessante aqui. Jogo 12, Universidade de Chile e Estudiantes de La Plata. O primeiro jogo na Argentina, pela fase de grupos, o Universidade de Chile surpreendeu o Estudiantes e venceu por 2-1. Os últimos 5 jogos jogando em casa, a Universidade de Chile venceu 5, vem muito bem. Enquanto o Estudiantes, nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas o Carabobo da Venezuela pela Libertadores por 2-0. É jogo difícil, mas para mim a Universidade de Chile é favorito para esse jogo. Como eu não tenho mais duplos, vou arriscar aqui na vitória da Universidade de Chile, que vem embalado com várias vitórias consecutivas, principalmente jogando em casa. Juntando fora e em casa, a equipe apenas teve um empate fora de casa. Então aqui, jogo difícil, mas eu vou acreditar na vitória da Universidade de Chile e vou de coluna 1 no jogo 12. Venceu na Argentina, né? O próprio Estudiantes por 2-0. Por 2-1, né? Teve um gol no final. Então, para mim é favorito. Eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13. Cerro Porteño e Palmeiras. O primeiro jogo aqui no Brasil foi difícil. O Palmeiras venceu por 1-0. E agora joga fora de casa. O Palmeiras vem embalado, né? Fora de casa vem de várias vitórias consecutivas. Perdeu apenas um jogo aí nos últimos jogos, que foi em casa para o Bahia por 1-0, um gol que sofreu no finalzinho, perdeu. Mas o Palmeiras, tirando esse jogo fora da curva aí, que o Bahia também é uma grande equipe, né? Perdeu por 1-0, o Palmeiras vem de várias vitórias. Então aqui o Palmeiras é forte, vai jogar para vencer esse jogo. Eu vou de coluna 2 no jogo 13. Apesar de que o empate não é ruim para o Palmeiras, né? Mas quem puder usar um duplo aqui, mais um duplo, eu iria de empate e Palmeiras, mas eu vou de coluna 2 no jogo 13. Para mim o Palmeiras é favorito, mesmo jogando no Paraguai. Jogo 14. Central Córdoba e Flamengo. Flamengo que perdeu aí para o Cruzeiro na última loteca aí, concurso 1185, né? No último minuto sofreu um gol de pênalti de Gabigol. A lei do ex funcionou mais uma vez. Perdeu o primeiro jogo para o Central Córdoba no Maracanã, subestimou o adversário, perdeu por 2-1, né, na minha opinião. E agora precisa vencer fora de casa pelo Campeonato Argentino. Quem puder usar um triplo aqui, use, porque tudo pode acontecer. O jogo é na Argentina, o Flamengo já perdeu no Maracanã. Eu vou arriscar mais uma vez no Flamengo e vou de coluna 2 no jogo 14. Por quê? Porque o Flamengo tem o melhor elenco, talvez da América do Sul, na minha opinião. Melhor time e precisa vencer esse jogo se quiser continuar vivo para se classificar na Libertadores. Se perder, se complica muito. O empate também não é bom. Então, o Flamengo, acredito que até se guardou no jogo mais contra o Cruzeiro para jogar mais nessa partida aqui, né? Apesar de que jogou bem contra o Cruzeiro no primeiro tempo, mas no segundo muito apagado e acabou perdendo o jogo. Vou de Flamengo, coluna 2 no jogo 14, acreditando na força e na necessidade de vencer esse jogo que o Flamengo tem. Mas quem puder usar um triplo aqui, tudo pode acontecer nessa partida. Eu vou de coluna 2 no jogo 14. Foram esses os meus palpites para a Loteca Concurso 1186, que ocorrerá neste meio de semana. Até amanhã, às 18 horas, para fazer suas apostas. Hoje é segunda-feira, só tem até terça, às 18 horas, para fazer as apostas pelo site da Caixa, ou pelo app Loterias Caixas, ou pelas casas lotéricas, né? Até amanhã às 18 horas para fazer nossas apostas. Então, boa sorte a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, comentem e se inscrevam aí. Boa sorte a todos mais uma vez. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.